Eclesiástico capítulo 38, versículos do 9 ao 15. Eclesiástico 38, versículos do 9 ao 15. Assim diz a palavra de Deus: Filho, se adoeceres, não te descuides de ti, mas roga ao Senhor, e Ele há de curar-te. Evita as faltas, torna reto o agir de tuas mãos, e purifica teu coração de todo pecado. Oferece incenso e oblação de farinha fina. Faze uma oferenda generosa conforme as tuas possibilidades, e recorre ao médico, pois também a ele o Senhor criou, e ele não se afaste de ti, pois tens necessidade de seus serviços. Chega o momento em que a cura está nas mãos do médico, pois também eles rogarão ao Senhor para que os dirija no diagnóstico certo e faça acontecer a cura. Peca na presença daquele que o criou quem não se submete ao tratamento do médico. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Dá vontade de aplaudir esta palavra, né? Esta palavra é um caminho de cura. É um itinerário de cura interior e de cura física. É um itinerário de fortalecimento. Talvez você diga assim: Márcio, eu não estou doente no meu corpo, mas o meu corpo está ressentindo tudo que eu estou vivendo. Eu estou numa prostração, eu estou numa fraqueza, eu estou num desalento, eu estou numa desmotivação, eu estou numa depressão. O que eu faço? Faz o que diz esta palavra. Márcio, eu não estou desmotivado, eu tenho coragem, eu tenho ânimo, mas eu não tenho forças. Eu quero, mas não dou conta, eu não consigo. O que é que você me recomenda? Eu recomendo para você o que a palavra de Deus recomenda para mim e para cada um de nós. Eu compartilho com você aquilo que eu recebi. A gente dá de graça o que de graça a gente recebeu, porque esta palavra foi salvadora na minha vida. Esta palavra dirigiu muitos momentos de oração na minha vida, muitos momentos de evangelização, muitos momentos em que eu atendi as pessoas. Esta palavra foi o roteiro exato para caminhar com alguém em direção à cura. Mas essa palavra, ela fala da cura de uma maneira ampla, sim, mas fala de uma maneira específica da cura física. Então, se você está doente, olha o que diz a palavra de Deus: se você está doente, não te descuides de ti. Na Bíblia, Ave Maria usa essas palavras: filho, se estiveres doente, não te descuides de ti, mas ora ao Senhor que te curará. Na tradução da CNBB: filho, se adoeceres, não te descuides. Gente, a nossa saúde é o patrimônio material mais precioso que nós temos. Seu tesouro material, o maior tesouro material que você tem é a sua saúde. É o maior patrimônio material, porque a sua saúde vale mais do que dinheiro. Porque com saúde você compra dinheiro, mas com dinheiro nem sempre você compra saúde. Tá certo? Então, se o que está em ameaça é a sua saúde, para de brincadeira. Não seja negligente. Não faça como muitas pessoas que pensam assim:
eu não vou ficar me preocupando com isso, porque quem procura acha. Se eu ficar procurando doença, eu vou acabar achando doença. Eu encontrei aqui um carocinho, eu não estou me sentindo muito bem, mas eu não vou no médico não. Você não está cuidando de você. Você precisa se cuidar. Se você está fraco, se você percebe que o seu corpo não está bem, se você está adoecendo ou se você já adoeceu, você precisa se tratar, você precisa se dar cuidado. E isso começa em casa, com você mesmo. Precisa mudar os seus horários, precisa dormir um pouquinho mais cedo. A gente, hoje em dia, a coisa está tão difícil que hoje em dia a gente tem que ensinar até dormir, né? Porque as pessoas não sabem mais. As pessoas desaprenderam como dormir. Você quer aprender como dormir? Tira o celular de dentro do quarto. Márcio, mas ele é o meu despertador. Então põe ele bem alto e longe da sua cama. Compra aqueles despertadorzinho de feira, que é bem vagabundinho, barato, mas vai um barulho chato, tem certeza que você vai acordar com ele. Esse você pode deixar do lado da cama. Fecha o ambiente. Faz com que o seu quarto fique escuro. Sabe esses eletrônicos que ficam com luzinhas acesas? Desliga aquilo. Mas é aquele que está lá no quarto, não tem como tirar. Põe uma fita isolante, não é, em cima dele, que aquele LED desaparece completamente. Põe uma fita isolante. Silêncio no quarto. No meu quarto eu tenho lá um refrigeradorzinho, porque eu gosto de água no quarto, mas goste mais de dormir. Se você precisar se levantar, descer a escada, ir na cozinha, isso é até bom para você. Ativa a sua circulação, você se movimenta mais. Tira essa porcaria de dentro do quarto, porque aquilo faz barulho, atrapalha você dormir. Sabe? Se dê paz. Para de ficar assistindo coisa antes de você ir dormir. É um monte de imagem no celular, você correndo a tela. Você se agita, seu sono não vem. E quando vem, é um sono horroroso. Desligue a televisão mais cedo. Sabe? Não fique tomando coisas que tem açúcar depois das 6 horas da tarde, porque isso agita você. Deixa ali um chazinho sem açúcar, tá certo? E sem adoçante também. Eu não gosto. Aprende a gostar. Tem muita coisa que a gente aprende a gostar. A gente tem que aprender a educar o paladar da gente, sabe? Deixa um chazinho ali gostoso para você aquecer o seu estômago antes de dormir. Aquece o estômago, hidrata, e o chazinho ainda acalma. Você vai ver que no outro dia você vai acordar restaurado. Mas se fosse fácil assim, eu ainda sou muito agitado. Quer mais uma dicasinha antes de você dormir? Para você desagitar? A melhor coisa para você desacelerar a cabeça é ler antes de dormir. Quantas vezes eu recomendo isso, sabe? Só que às vezes as pessoas elas pensam que as propagandas que a gente faz é igual o marketing que acontece nesse mundo. Porque muitas vezes as ferramentas do marketing elas são usadas para criar necessidades que não existem, porque a ideia é vender. A ideia da Canção Nova é servir. Os materiais de evangelização que eu produzi, eu nunca ganhei 1 centavo por eles. Eu faço isso gratuitamente, porque Deus me deu gratuitamente. As coisas que eu aprendi me foram dadas. Mas quantas vezes eu já recomendei para as pessoas, às vezes divulgando um livro, ponha do lado da sua cama, se tem dificuldade de ler, leia 1 página por noite. 1 página. 1 página você dá conta. Mesmo que a vista esteja cansada, mesmo que você tenha dificuldade de leitura, 1 página você dá conta. E o que isso vai fazer com você? Vai desacelerar seus pensamentos. Vai trazer calma para você.
vai relaxar você, vai até te dar sono. Mas o melhor de tudo é o que aquilo vai plantar dentro do seu coração. Porque aquelas coisas que você leu antes de dormir, elas é que vão ficar, ruminando dentro de você, trazendo sabedoria para a sua vida. Aí quando a pessoa acorda no outro dia, ela começa a entender os benefícios de uma noite bem dormida. Você precisa se cuidar revendo as coisas que você come. Não é? Porque a gente está falando aqui a palavra de buscar o médico, mas muita gente está tendo que buscar o médico porque não cumpriu essa primeira parte aqui, se adoeceres, não te descuides. A pessoa se descuida, não é? O que é uma má alimentação? Uma má alimentação é aquela na qual você não se alimenta, porque o que você come não é alimento. Alimento é tudo aquilo que a natureza produziu. Uma batata é alimento, um arroz é alimento, pacote de salgadinho não é alimento. A água é refrigerante. Você não tem cachoeira de refrigerante, tem? Tem fonte de refrigerante, rio de refrigerante? Não tem, mas de água tem. Bebe água, não é? Um bombom, chocolate, essas coisas, não é? Até um chocolatezinho amargo não é mal, viu? Principalmente para quem tem muita vontade de comer doce. Um chocolatezinho amargo faz bem para a saúde e ainda acalma na pessoa aquela gana por um doce. Mas um bombom, você não encontrou ele feito na natureza, não. Mas uma maçã, uma banana, um kiwi, você encontrou. Então aprenda a se alimentar. Tenha caridade com você mesmo. Tenha dó do seu corpo. Mas as frutas estão muito caras. Você acha? É porque você não viu quanto que está custando o remédio. A fruta que você não come, a comida que você não come, porque às vezes diz assim, não, isso está muito caro, é o remédio que você vai ter que comprar. Então melhor do que você ter que gastar dinheiro com remédio, que conserta uma coisa e estraga outra, porque todo remédio tem efeito colateral, melhor é você cuidar da sua alimentação. Então meu filho, se estiveres doente, não te descuide de ti. Cuida do teu sono, cuida da tua alimentação. Vai fazer uma atividade física. Não tem dinheiro para ir numa academia? Ótimo, acorda mais cedo, vai fazer uma caminhada. Aproveita, leva o seu terço, vai rezando, vai contemplando a natureza, vai louvando a Deus pelos passarinhos, vai vendo o dia clarear. Isso vai te fazer um bem imenso, sabe? Vai para a missa, vai a pé, se a igreja for perto da sua casa, acorda cedinho, pega o seu tercinho, vá caminhando, participa da primeira missa. Muitas igrejas têm a missa ali às 6 da manhã. Participou da missa, volta para casa, toma o seu banho, vai cuidar da sua vida. Isso vai te fazer um bem que você não imagina, não é? Então cuide de você. E se a situação já avançou para uma enfermidade, além desses cuidados, busque o médico. Vá fazer uma consulta. Vá para o médico examinar você. E roga a Deus. Ora ao Senhor. Porque com todos esses bons conselhos práticos, a palavra de Deus não nos dispensa do maior e melhor de todos eles. Roga ao Senhor, porque é Ele quem te curará. Você vai fazer todas essas coisas, mas deve orar a Deus enquanto você faz todas essas coisas. Por quê? Porque o Senhor há de curar-te. E aí vem o roteiro de cura. Quando a gente vai ao médico, muitas vezes ele não passa para nós uma terapia. Ele diz, olha, a partir de agora, todos os dias, você vai acordar cedo e a primeira coisa que você vai fazer é tomar 500 ml de água em jejum.
Aí você vai esperar um tempinho, você vai tomar o seu café da manhã. Assim que você forrar o seu estômago, você vai tomar tal remédio. Você precisa encaixar em tal hora do seu dia uma caminhada. Antes de dormir, você vai ter que fazer esse procedimento, você vai ter que fazer esse alongamento. O médico cria para você um caminho para você restabelecer a sua saúde, não é? A palavra de Deus também. E olha o caminho que a palavra de Deus nos diz. Primeiro de tudo, disparado na frente, ora ao Senhor que te curará. Se você está fraco, interiormente ou fisicamente, a primeira coisa que você precisa fazer é recorrer a Deus, é voltar para Deus, é pedir ao Senhor a sua bondade, na sua bondade, que Ele te cure. Segunda coisa importantíssima que você precisa fazer no seu processo de cura, inclusive de cura física: evita as faltas, torna reto o agir de tuas mãos e purifica o teu coração de todo pecado. Se afaste do erro e se afaste do mal. Qualquer médico sério vai confirmar isso aqui para você, ó. Que muitas vezes a doença da pessoa é fruto dos desequilíbrios que ela vive. Muita doença nasceu das desordens morais, das desordens espirituais, das desordens interiores. Nasceu dos vícios, nasceu do álcool tomado indiscriminadamente. Muita doença nasceu do vício do fumo, que não é o mesmo caminho para todo mundo, mas muitas pessoas buscaram no cigarro um consolo, um anestésico para as dores da sua vida. Eu vivo angustiado, ansioso, mas quando eu fumo um cigarro, isso me relaxa. E o preço que você está pagando por isso? E a destruição da sua saúde? Por isso que o vício é pecado. Não é? Quantas pessoas perturbaram o seu corpo, perturbaram as suas afeições, por causa dos desvios na sua sexualidade. E muito simplesmente pela busca exagerada do prazer, se tornaram escravos do seu prazer. E quando você se torna escravo do seu prazer, você perde o prazer e vira dor. Todo prazer é assim, gente, funciona igual a droga. Qual é o problema? Um dos problemas da droga é que a mesma quantidade nunca basta. Depois que você usou a primeira vez, para você repetir aproximadamente aquela experiência de prazer da primeira vez, você tem que aumentar a carga, e vai aumentando, vai chegar um momento que a pessoa não tem mais prazer. E por que ela continua se drogando? Porque agora não se drogar causa muita dor. Então no início foi pelo prazer, agora é para evitar a dor, é para evitar a abstinência, é para evitar a loucura. Todo vício faz isso com a gente. Agora me diz, quem já teve ciúme doentio, adoece ou não adoece a pessoa? Pessoa que carrega ira, raiva dentro dela, ódio dentro dela. A pessoa não dorme direito, a pessoa não come direito, a pessoa está sempre amargurada, a pessoa perde a felicidade, perde a alegria, perde a perspectiva de futuro. Desenvolve úlcera, desenvolve câncer, desenvolve problemas na coluna. Mas tudo a partir disso, sim. Os médicos explicam que muitas células cancerígenas são ativadas no nosso corpo por causa daquilo que a gente vive. Então, afasta a sua vida do erro, afasta a sua vida do pecado. Se você estava agindo mal, é isso que diz aqui, ó, evita as faltas. Pare com as faltas. Pare com essas falhas. Eu estou falhando aqui, eu estou faltando com a verdade aqui. Estou faltando com um comportamento digno aqui. Eu preciso evitar as faltas. Eu preciso tornar reto o agir de minhas mãos, porque as minhas mãos é o principal instrumento pelo qual eu atuo no mundo. Eu tenho que parar de fazer injustiça, eu tenho que parar de fazer maldade. É com as mãos que a gente rouba,
É com as mãos que a gente, agride uma pessoa. Torna reto o agir de tuas mãos e limpa o teu coração. Purifica o teu coração de todo pecado. Não é para todo mundo essa palavra, gente. Essa palavra é só para quem quer recuperar a saúde ou manter a saúde que tem. Se você não quiser ficar doente, é só aí. Quem quiser ficar doente, pega tudo que está aqui e faz o contrário. Certeza que você vai adoecer. E não vai demorar não, é rapidinho. Mas se você quer recuperar a sua saúde ou manter a saúde que você tem, seja fiel em seguir esses passos. E diz aqui, olha, oferece um incenso e a oblação de farinha fina. Faz uma oferenda generosa conforme as tuas possibilidades. E só depois recorre ao médico. Não, então eu tenho que fazer tudo isso primeiro para depois eu recorrer ao médico? Não, se você está infartando, vai ao médico, né? Porque se você for cumprir tudo isso primeiro, você vai morrer. Mas no meu coração, eu sei que a prioridade é Deus. Que Ele é o autor e o Senhor da minha vida. A urgência me manda buscar primeiro o médico. Mas eu sei que só o médico não tem poder de preservar a minha vida. Mas Deus, por meio dele, pode fazer milagre na minha vida. Então, oferece o incenso. Onde é que você tem? Tenta lembrar aí. Onde é que você vê incenso? E a oferta daquilo que é feito com a farinha do trigo. Tem algum lugar que você já viu isso acontecer? Onde é que o incenso e algo feito de farinha de trigo se encontram? É na missa. A palavra de Deus manda oferecer ao Senhor a oblação, o sacrifício, em meio à oração, que o incenso aponta para isso. E a farinha fina já era uma alusão à Eucaristia. Vai buscar a Eucaristia e faz ali uma oferta generosa conforme as tuas possibilidades. Já lá vem falar de dinheiro. O que vai falar? Não é dinheiro não, é vida. É vida. Porque quando a palavra de Deus nos diz de dar o dízimo ao Senhor, é dar as primícias da nossa vida ao Senhor. Então não é somente dinheiro. Você deveria dar no mínimo 10% dos minutos do seu dia para Deus. Isso vai dar mais ou menos umas 2 horas e 20 e pouco, umas 2 horas e meia. Dízimo do seu dia, pelo menos umas 2 horas e meia você dedicar para a oração. Se você vai à missa todo dia, 1 horinha aí já foi. Se você reza o texto todo dia, mais uns 20 minutos, meia horinha, já foi, já deu aí 1 hora e meia. Se você guarda um tempinho para fazer o estudo da palavra, já foi mais um pouquinho. Se você gasta uns 20 minutinhos para você adorar o Senhor, para você louvar a Deus, já deu. Essa é uma oferta também. Você pode inclusive, por Deus, pegar um pouco desse tempo e dedicar para uma pessoa que está passando necessidade. Vou te dar um exemplo de oferta generosa. O médico foi chamado para ir na casa de uma moça que ninguém sabia o que ela tinha. Os próprios médicos não descobriram. Ela estava amarela em cima de uma cama, passava muito mal, muito fraca, ela não conseguia comer, nada ajudava aquela menina. E o médico fazia exame, ele passava vitamina para ela, e cada dia ela definhava mais. Aí um dia o médico, olhando para ela em cima da cama, ele disse: olha, vamos ter que fazer um tratamento mais radical com você. Não vai dar para te tratar aqui. Eu preciso que amanhã você esteja pronta e você traga junto um saco de fubá. Falou: um saco de fubá? Sim, um saco de fubá. No outro dia, na hora marcada, o médico passou lá às 8 da manhã. Ela estava limpinha, vestidinha, segurando com muita fraqueza um saco de fubá nos braços. O médico desceu, abriu a porta do carro. Ela entrou, foi do lado dele. Ele não falou nada, foi entrando com ela para o meio de um vilarejo pobre. Era uma favela. E lá no alto do morro tinha uma casa pobre, num lugar perigoso para se morar. Perigoso assim, porque era
um despenhadeiro, sabe? Não era lugar para se construir uma casa. E quando entrou, uma família paupérrima, gente. Mas quando aquela família viu o médico, o rosto deles se iluminou. Que aquele médico era um amigo, estava acostumado a ir lá e dar assistência. E aí o médico virou para a moça e disse: pega o saco de fubá lá no carro e entrega para a dona da casa. Ela entregou, mas a mulher não deixou que eles saíssem de lá antes dela preparar alguma coisinha para eles com aquilo de jeito nenhum. E ali eles sentaram, tomaram um café, comeram um mingauzinho que ela fez ali para eles. O médico voltou em silêncio e entregou a menina em casa. Quando ela desceu do carro, que ele não disse nada, ela bateu na janela, ele baixou o vidro, ela perguntou: quando é que nós vamos lá outra vez? Estava curada. Sabe qual era o problema dela? Vivia só para si mesma. Uma vida fechada em si é uma vida doente. Ah, minha vida, Márcia, é um tédio, eu não tenho o que fazer. Você não tem o que fazer? Minha querida, meu irmão, vai visitar quem precisa. Vai a um hospital. Vou fazer o que no hospital, Márcia? Chega lá, pergunta pros médicos se tem alguém que não recebe visita, que você quer visitar a pessoa, quer ser uma presença amiga, quer sentar do lado e escutar. Quanta gente está no hospital doente de não ter quem os escute. Eu ouvi agora há pouco uma psicóloga falando sobre essas creches, esses abrigos infantis, que ela tinha entrado em contato, né, para poder saber o que nos abrigos infantis, porque tem muitas crianças que estão depositadas nesses abrigos infantis. E ela disse que tem crianças que saíram da barriga da mãe direto para o abrigo por determinação legal. A mãe é usuária de drogas, o pai é usuário de drogas, não tem condições de ficar com aquela criança. A criança sai do hospital direto para o abrigo, nem passa em casa. E ela disse que toda a cidade tem desses abrigos, são muitas crianças. E ela foi lá porque ela queria saber como é que ela poderia ajudar. Ela é psicóloga, ela falou: o que vocês estão precisando para as crianças? Vocês precisam de fraldas, vocês precisam de alguma coisa, brinquedo? Eles falaram: não, isso tem. Porque as lojas de brinquedo, todo brinquedo que estraga um pouquinho, às vezes só a embalagem estragou, eles enviam para cá, porque não pode vender danificado daquele jeito. O brinquedo chega aqui novinho. Fralda, as fábricas das fraldas sempre enviam as fraldas para cá. De certa forma a gente está bem abastecido aqui. Aí ela: mas então vocês não precisam? Não, a gente precisa sim. A gente precisa de colo, porque nós somos poucos para cuidar dessas crianças. Então a gente consegue dar a comida, a gente consegue dar o banho, a gente consegue dar os cuidados, mas a gente não tem colo para todas essas crianças. E ela foi lá. Ela contou isso entre lágrimas. Ela disse que o coração dela se partiu. Criança que não falava, onde ela entrava, a criancinha estendia os bracinhos e pedia para poder pegar no colo. No colo. A responsável do abrigo disse: venha dar um pouquinho do seu tempo, da sua maternidade, da paternidade do seu marido, para quem não tem pai, para quem não tem mãe. Isso vale mais do que dinheiro. Então, o dinheiro não pode ser desculpa, gente, para a gente viver uma vida fechada em nós mesmos. Uma vida fechada em nós mesmos, ela é horrível, ela não presta, ela não tem gosto, é uma vida ruim. Aí dá vontade de se matar mesmo, aí dá vontade de não viver, aí você vai se ocupar do que não deve, de ficar se comparando com os outros, de querer ser quem você não é, de combater quem não está te combatendo. Por quê? Porque está doente por dentro. Não, faz diferente. Oferece algo de importante que você tem. Por vezes você é uma pessoa ocupada e o seu trabalho pega praticamente todo o seu dia, mas esse trabalho que ocupa tanto você, às vezes te remunera bem. Aí vale a pena sim
põe a mão no bolso e partilhe do que você tem. Porque olha, que riqueza a gente pode ter? E como é que a gente pode chamar de riqueza se tudo que a gente consegue não é o suficiente para a gente partilhar com quem precisa? Ah, Márcio, se a pessoa se esforçar, ela também consegue. Desculpa, nós não estamos falando da pessoa, nós estamos falando de você, nós estamos falando de mim, nós estamos falando de nós. Estamos falando de fecharmos-nos ou não nas nossas dores, nos nossos egoísmos. E me desculpe, tem sim muita gente preguiçosa, que quer, invejosa, que acha que o outro tem a obrigação de dividir o fruto do esforço dele com ela, que não quer fazer nada. Realmente, essa pessoa aí, eu acho que não precisa da sua ajuda não. Mas tem gente que não tem condições. Teve gente que não recebeu instrução. Teve gente que ignora as verdades mais básicas e não por culpa própria. Isso não lhe foi dado. Ela podia ter aprendido. Como? Onde? Às vezes você tem até em casa um filho que tem dificuldade de aprendizado, com um pai, uma mãe apoiando. Imagina uma pessoa que não teve nenhum desses amparos. Teve gente que nasceu no meio da enfermidade e viveu assim a vida inteira. Teve gente que trabalhou em 2, 3 serviços braçais muito pesados e agora ainda jovem está com a saúde debilitada. Você acha que é mal compartilhar com essa pessoa um pouco do que a sua saúde conquistou para você? Eu lhe digo, o maior beneficiado não será essa pessoa, será você. Será você, por 2 razões. Primeiro, o bem que você fizer vai ser um bem tão grande na sua vida, vai te trazer mais alegria do que o dinheiro que você ganha, vai te trazer felicidade, vai te trazer realização. Não tem a ver com mostrar para os outros. Inclusive, lhe digo, quanto menos gente sabe do bem que você está fazendo, maior é a alegria que você sente. Faz o teste, depois você me conta. Segundo, Deus é Pai de quem você está ajudando. E Ele não deixará sem retorno o bem que você faz. Porque às vezes o que você está dando é um pouco de dinheiro a quem não tem, é um pouco de remédio a quem não tem, é um pouco de alegria a quem não tem. Você está dando para aquela pessoa o que ela não tem. E Deus não vai te devolver dinheiro, remédio ou aquele tipo de alegria, porque isso você já tem. Deus vai cobrir a sua deficiência, a sua necessidade, quando você estiver precisando. Assim como você deu o que o outro não tinha, Deus lhe dará aquilo que lhe falta no momento em que você precisa, talvez no momento de maior desamparo da sua vida. Vale a pena, meu amigo. E aí diz a palavra, em seguida dá lugar ao médico. Olha em que a ordem de prioridades. Ora ao Senhor que te curará, se afasta do erro e do pecado, abra sua vida para a generosidade, ofereça a Deus o sacrifício da Eucaristia e seja generoso com as pessoas à sua volta. E aí você dá lugar ao médico. Você percebeu que os sacramentos estão presentes aqui? O sacramento da oração, o sacramento da confissão, porque não tem melhor jeito da gente se afastar das nossas faltas e romper com elas do que o sacramento da confissão, o sacramento da Eucaristia e a humildade de buscar o médico. E aí diz a palavra de Deus, recorre ao médico, pois foi Deus quem o criou. Que o médico não se afaste de ti, pois tens necessidade de seus serviços. E chega um momento em que a cura da sua saúde está nas mãos do médico. Está aqui, olha. Chega um momento da sua vida em que a cura está nas mãos do médico. Por isso que tem gente que reza pedindo a cura e não recebe. Porque a pessoa pede a cura, mas não vai ao médico. Isso é tentar a Deus. Pede a cura a Deus, mas vai ao médico também. Faz o que Ele mandou fazer. Segue os caminhos bons da natureza.
que o Senhor abençoará os meios que Ele pôs à disposição para nós mantermos ou recuperarmos a nossa saúde. E diz aqui, que naquela hora também os médicos rogarão ao Senhor, para que os dirija no diagnóstico certo, para que faça acontecer a cura. Bem no início da medicina, eu não me lembro qual foi o povo do Oriente, que depois de eles tratarem o enfermo, eles cuidavam, aí eles deixavam eles na sala da oração a noite inteira, porque eles diziam assim: agora nós terminamos a nossa parte, vamos entregar a Deus que o curará. Nossa, que bonito. Quando um médico, depois de ter tratado tudo, consertado o que estava quebrado, ele diz: a nossa parte que estava em nosso alcance fazer, nós fizemos. Agora a cura vem de Deus. Nós fizemos a nossa parte, colaboramos, mas é o Senhor que o curará. Porque não iríamos buscar o médico? E diz a palavra: peca na presença de Deus quem desobedece ao tratamento médico, quem não faz o tratamento médico. Então, diante desta palavra, a gente pergunta, né? Como que Jesus cura as enfermidades? As enfermidades da alma, Ele cura pelos sacramentos: a oração, a confissão, a Eucaristia. Se você precisa de cura interior, busque os sacramentos, busque a Deus na oração. E a cura do corpo e da mente? A da alma pelos sacramentos. E a cura do corpo e da mente? A cura do corpo e da mente, Deus cura de 3 maneiras. Estou me sentindo enfermo na minha mente, Márcio. Os meus pensamentos não me obedecem, está difícil, sabe? Só ideias, pensamentos obsessivos, opressivos. Está sendo difícil lidar com isso. Está doente é o meu corpo. Como é que Deus cura? De 3 maneiras. Primeiro, pela medicina. Deus cura por meio dos outros. Por meio do médico, por meio do psicólogo, por meio do terapeuta, por meio de pessoas de boa vontade, por meio dos remédios. Então Deus cura por meio dos outros. Então quando você reza e a cura vem pelas mãos do médico, não quer dizer que Deus não te atendeu, quer dizer que Ele escolheu te atender por esse meio. Então, primeiro, cura por meio dos médicos. Segundo, Deus cura você diretamente. Como assim diretamente? Eu já vi isso acontecer muitas vezes aqui na Canção Nova. A pessoa vem participar de um acampamento de oração e na hora da oração, Deus a curar de uma doença incurável. Eu vi, você já ouviu, porque a pessoa fica agradecida, ela vem trazer o testemunho, ela dá o rosto a ver. Tem nome, tem endereço, tem CPF. A pessoa que foi alcançada por Deus e que foi curada diretamente. Essa é a segunda forma. Primeira, através da medicina. Segunda, diretamente. E terceira, também o nosso corpo é curado por meio dos sacramentos. Então, como pedir a cura? Não é? Como rezar? Porque a palavra diz: ora ao Senhor que te curará. Para essa oração ser eficaz, existem algumas condições que se impõem ao enfermo. Então, primeira delas, quem está doente precisa querer ficar curado. Porque tem gente que não quer ficar curado. Tem gente que se acostumou com a doença, que se acostumou com a sopinha na cama, que se acostumou com a bajulação. Tem gente que, para piorar, você só precisa perguntar: como é que você está? Ela estava até alegrinha. Aí você fala assim: oi, bom dia, como é que você está? Você esperando que ela diga: hoje eu estou melhor. Ela estava bem, estava sorrindo. Como é que você está? Vai se andando. Começa a se lamentar. Ela se sabota. Jesus perguntava: o que quereis que eu vos faça? Queres ficar curado? Então, primeira coisa, tem que querer. Segunda, o doente precisa pedir a sua cura a Jesus. Você deve rezar. É bom que os outros rezem por você? Sim. Mas é importantíssimo e indispensável que você reze, porque a palavra de Deus nos diz que todo aquele que pede, recebe.
É pedindo que você vai receber, né? E terceiro, o doente precisa pedir a sua cura com fé, confiança em Deus. O que é você pedir a sua cura com fé? É você lembrar que você não está pedindo para qualquer um, mas pedindo para aquele que te ama, que é seu Pai, que olha para você com amor. Tenha fé na bondade de Deus, reze a Deus com fé, e o Espírito Santo vai te mostrar a quarta coisa que você tem que fazer, que é remover os obstáculos. Como é que eu removo os obstáculos que estão impedindo a minha cura? Primeiro, se confessando. Segundo, perdoando. Porque quem guarda rancor contra o outro e pede a Deus a sua cura não recebe coisa alguma. Tem que se livrar, tem que receber perdão e dar perdão. Receber perdão na confissão e dar perdão a quem feriu você e quem magoou você. E por último, eliminar o último obstáculo, que é o mais escondido, que é a pouca ou nenhuma vontade de mudar de vida. Porque se aquela vida como estava foi o que te adoeceu, você continuar nela, não adianta, é a porca lavada que volta para a lama. Entende? É o cachorro que depois de passar mal e vomitar, come de volta o que ele vomitou. Não, essa vida me adoeceu, eu preciso ter vontade de mudar de vida. Você pode ter certeza que se você aplicar essa palavra à sua vida, ela vai melhorar demais, vai melhorar por dentro, vai melhorar por fora. As coisas nas quais você envolve serão cheias de saúde. Os seus negócios vão melhorar, os seus relacionamentos vão melhorar. Olha, o seu relacionamento com Deus vai melhorar. Custa pouco e traz tanto benefício. Vamos rezar um pouquinho. Vamos pedir essa graça a Deus.